Yo, Geek, Suruciwa! E Musama tá botando o zaralho lá em Elbaf, né? Chegou botando o pé no peito. E eu acho engraçado que Mu com os Cavaleiros de Deus trata eles como se fosse realmente aquela equipe sênior que o chefe leva no colo. Enquanto os Gorosei, ó, chicote estrala. Mas enquanto isso, Mu vai fazendo o chicote estralar lá em Elbaf. O que faz a gente questionar como que o Luffy vai levantar uma equipe e um esquadrão suficiente para derrotar, ou pelo menos expulsar Musama de Elbaf. Será que chegou a hora da grande aliança entre Luffy, Law e Kid retornar, voltar das cinzas depois de um arco e meio, podemos dizer assim? Sabemos que Law e Kid estão passando maus bocados neste exato momento, mas tudo pode acontecer. E essa possibilidade é o que nós vamos discutir depois da vinheta. Como eu falei, Musama chegou botando o zaralho em Elbaf, né? Sentou o pé na porta, mandou ali pra mostrar, mandou tudo pro zaralho e desta forma conseguiu mostrar pros Cavaleiros de Deus como é que o chefe manda, né? Como é que o chefe acaba comandando toda a situação. Tendo ali algumas reviravoltas e um ponto dos Cavaleiros de Deus estarem enrolando pra caramba, e Mu chegou, botou o pé na porta e falou: esse território é meu. O Harold acabou falhando, mas mesmo assim vou tomar esses gigantes para mim. A questão é que o Luffy está lá para lutar contra Imu. Imu ainda não reconhece o Luffy pelo seu próprio nome, ainda chama o personagem de Joy Boy. E a questão é que a gente consegue ver que essa dualidade, esse duelo por Imu e por Luffy pode até mesmo acontecer, mas Musama gerou grandes consequências na terra de Elbaf. Nós temos os gigantes, o Dou, o Brook e os demais, juntamente com os pesadelos ligados ali pelo Kiringa. Então nós temos essa visão de forma muito bem aplicada para que os Mugiwaras estejam em uma situação peculiar e complicada. Talvez as forças de Zoro e Sanji não sejam suficientes para que os poderes de Imu batam de retirada ali de Elbaf. É claro que o Sanji vai ter uma evolução. O Zoro, agora que entendeu que possui o Haki do Conquistador, também vai ter uma evolução. Mas será que isso é o suficiente? Será que não está na hora de Law e Kid retornar para o campo de batalha? Tudo bem que Law também tenha um pouco mais de entendimento sobre o Haki e o Kid quase zero. Será que esse não é o momento que o Oda vai utilizar para trazer os personagens de volta para a trama de One Piece? Meus amigos, muitas coisas podem acontecer em Elbaf. Esse ano de 2026 marca de forma muito importante para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Vamos rumo a 200 mil inscritos e você compartilhar aqui os nossos conteúdos. Chega junto, se inscreve aqui no canal do Geek Brasil. A gente falta bem pouquinho pra gente chegar na marca de 200 mil inscritos. Então, até dezembro eu acredito que a gente consiga chegar. Então, se tá assistindo esse vídeo, gostou dos nossos conteúdos de One Piece, seja bem-vindo também aqui pra fazer parte e também se inscrever no canal. E é claro que você também pode vir e fazer parte da nossa tripulação. Você pode contribuir tanto pelo Pix, quanto também pela membresia, quanto também pelo Valeu. Atingindo o valor de R$50 ou atingindo aqui um valor de imediato em R$50, você pode escolher um cargo na nossa tripulação e ficar creditado em nossos vídeos, nossos conteúdos. Então, você pode continuar nos ajudando desta forma. Como nós vimos, Law e Kid saíram ali de Wano, cada um seguiu o seu próprio destino. Nós observamos durante toda a saga ali, na verdade desde Punk Hazard, nós observamos essa aliança sendo construída, né? O Law acaba oferecendo uma aliança para o Luffy em um dos momentos mais engraçados de One Piece, né? O Law fala que vai fazer a aliança e o Luffy fala: tudo bem, vamos fazer uma aliança. Robin chega pro Luffy e fala: não, mas alianças piratas sempre acabam terminando numa traição. O Luffy vira pro Law e pergunta pra ele: você vai me trair? E o Law responde não, e o Luffy aceita de boa.
Ele aceita ali as palavras do Lau de forma realmente muito interessante. E é claro que essa aliança ela vai se tornando numa amizade, né? O Lau ele acabou se tornando amigo ali do Luffy e vice-versa. E isso acabou meio que gerando, por mais que o Lau ainda tenha essa casca, nós sabemos que ele é uma manteiga derretida por dentro. Por outro lado, a aliança com o Kid só vai surgir lá em um ano. Enquanto a gente teve tanto ali Punk Hazard, Dressrosa, nós tivemos ali Rolly Cake, depois tivemos ali outros arcos, como foi ali a base para o ano, tudo isso para gerar no combate de Big Mom contra ali, na verdade Big Mom e Kaido contra os demais personagens. E o Kid já havia sido derrotado pelo Kaido no momento em que o Rei das Feras havia caído dos céus, em uma traição ali pelo Apple, né, que havia entregado a sua posição. Na prisão, o Luffy e o Kid acabaram se tornando próximos e meio que tipo assim, fizeram uma aliança para derrubar dois Yokons de uma vez, né? Dois Yokons ali de forma para meio que movimentar os imperadores dos mares. E aí nós observamos que cada um tirou uma posição. Enquanto o Luffy foi para Egghead, o Kid acabou indo para Elbaf. Ao saber que o Shanks, que a tripulação do Ruivo estava em Elbaf, o Kid decidiu, ele achou que era de bom tom ir atrás de uma revanche, porque Ben Beckman, pelo menos é o que é dito, Ben Beckman havia arrancado o braço do Kid. E isso foi de uma forma devastadora para a tripulação, né? Que eles acabaram quase tomando ali uma surra, mas conseguiram escapar, ou o Shanks acabou deixando eles escaparem. Mas no caso, mesmo tendo evoluído ao ponto do Shanks ter que se mexer para salvar a dizimação de sua frota, antes o Kid parado por Ben Beckman, agora destruído pelo Ruivo, a tripulação do Kid encontrou seu fim em Elbaf. Chegando perto ali da última ilha de One Piece, que é Lodestar, nós podemos observar que a tripulação do Kid, de Eustace Kid, chegou ao fim em Elbaf. O sonho de se tornar o rei dos piratas acabou na Ilha dos Gigantes para o nosso roqueiro Ruivo. Uma batalha realmente assim que nem dá pra chamar de batalha, porque o Shanks simplesmente dizimou toda a tripulação, dizimou tanto ali o Kid quanto também o Killer em um único ataque. Por outro lado, nós tivemos o Lau indo ali para a Ilha da Vitória, ou para a Ilha do Vencedor. Nessa ilha, o Lau acabou encontrando a tripulação do Barba Negra. Por mais que a tripulação do Lau tivesse uma certa vantagem, porque só o Lau é um Akumado, e eles poderiam usar ali o mar para fazer uma batalha naval e conseguir lidar com a tripulação do Barba Negra, porque todos são Akumados, nós podemos observar que a tripulação do Barba Negra estava incompleta e mesmo assim, em um duelo de tripulações como aquela, basicamente é uma batalha de bebê com tosse versus bomba de hidrogênio. Barba Negra simplesmente atropelou a tripulação do Cirurgião da Morte. Simplesmente atropelou, né? Não sobrou nada. Foi ali o barco que foi dizimado, todo mundo foi jogado para tudo quanto é lado. O Lau ficou numa situação deplorável, o Beppo ficou ali numa situação bem complicada. E teve que ter um momento ali que o Oda deu pra claramente ver que foi um retcon, e o próprio Beppo recebeu ali um remédio do Chopper, né, que é o Monster Point ali, e fez com que ele pudesse despertar o modo Sunlong mesmo estando de dia, né, e dessa forma conseguindo salvar o Lau, levando o Lau para outro lugar, para outro ponto. Mesmo assim, o Beppo e o Lau acabaram tendo as suas tripulações dizimadas. Lau também corre por fora agora, ou não corre na verdade, entre ali o título de Rei dos Piratas. O Oda deixando bem claro que agora a disputa está entre Barba Negra, Shanks, Luffy e Bug. Os 4 personagens estão colocados e fincados na disputa ali pelo trono vazio, contra Imu, é claro. E agora, tanto Lau quanto também o Kid foram deixados para lá. Mas nós entendemos que Lau e Kid são personagens muito importantes para o Oda deixar eles para lá por completo. O Lau e o Kid precisam
retornar para a história. E nós também sabemos que tanto Elbaf, Egghead e a Ilha do Vitorioso são perto ali uma da outra, né? As ilhas são perto uma da outra, o que facilita o encontro dos três em Elbaf. O Kid provavelmente está em Elbaf, né? O Kid está em algum lugar, em algum ponto ali em Elbaf, talvez ainda ali sendo protegido ou guardado por Gaban, né? Claro que o Gaban não é um ser ali completamente muito... ele é um pirata, é um cara que era o chamado de destruidor de ilhas, né? O destruidor de montanhas, na verdade, né? Pra proteger... o apelido dele era para proteger ali o próprio Roger, então ele era colocado como destruidor de montanhas, mas mesmo assim, uma pessoa derrotada, alguém que estava derrotado, no fato ali para o Gaban, ele poderia levar e o protegê-lo. Da mesma forma como Lau poderia também ter parado em Elbaf, estando em algum lugar daquela ilha gigantesca. Com o Imu então invadindo Elbaf, Luffy vai precisar da ajuda de todo mundo que tiver por perto, né? Isso é muito preciso para nós, porque Imu veio pessoalmente, claro, no corpo ali da Gunko, como ela tinha feito em God Valley, ou como ele tinha feito em God Valley, no corpo ali do Saturno. E desta maneira a gente consegue ver essa meio que tipo assim, comoção de uma forma como os gigantes estão sendo usados por Imu-sama. E através desse sentido nós podemos entender que esse processo pode fazer com que Luffy fique em grandes dificuldades, principalmente quando ele tenha que lutar contra Dory e Brogy. O Luffy falou no começo de Egghead que mesmo que lutasse, na verdade no começo não, né, no fim de Egghead, mesmo que tivesse que lutar contra os gigantes, ele lutaria para se tornar o rei dos piratas. Mas o fato é que o Luffy falou isso de uma forma para lutar contra Dory e Brogy com eles em sua plena consciência, não sendo influenciados ali pelas ideias de Imu. Então, como é que o Luffy vai reagir com esse processo? Da mesma forma que o modo híbrido do Loki seja devastador, como é que ele vai parar o Dory e o Brogy? A gente sabe que o próprio Loki, ele não sei se tem uma conexão muito forte ali com o Dory e com o Brogy, mas é visto que o Loki ele tem um poder inacreditável. A luta ali contra o seu pai, ele devastou o Harold sendo controlado pelos poderes de Imu-sama. Isso porque o Harold tinha a habilidade, o poder para se equiparar, para se equivaler ao próprio Shebeck. Então temos essa visão de que o Loki ele pode ser o fator crucial no combate, mas ele vai devastar o Dory e o Brogy. O Luffy vai deixar ali o Loki fazer isso? É uma coisa realmente para se levar em consideração. Levando tudo isso em consideração, é fácil visualizar uma nova aliança entre Lau e Kid acontecendo em Elbaf. Agora, é claro, Luffy com a sua grande vantagem, porque não há mais tripulação, não existe mais navio, não existe mais uma forma de como Lau e Kid se colocarem em igualdade ali contra o Luffy. Enquanto o Luffy conseguiu sair vivo, saiu meio que, ele caiu para baixo, né, porque o Luffy, ele falha, entre aspas, de salvar o Vegapunk, mas ele sai de Egghead vitorioso em cima de 5 Gorosei. Nós observamos ali tanto o Kid e o Lau serem sobrepujados através de duelos contra Yokons. Então é muito preciso pensar que esses dois personagens podem vir a aparecer em Elbaf. Isso que nós ainda temos a ideia de que o Lau é o único com a capacidade de remover a espada da cabeça do Jaro, sem com que ele morra, né? Os gigantes quase entraram em choque, quase ficaram em choque com o fato ali do Usopp ter meio que colocado, né? Daram um peteleco ali na espada e todo mundo vai matar o cara. Vai matar ali o gigante, mas o fato é que nós temos essa visão muito bem precisa para que o Lau venha participar do combate, venha participar ali da batalha final. Não batalha final, pode ser a batalha final de Elbaf, né? Mas um combate envolvendo ali a Imu, para expulsar ali Imu de Elbaf e evitar com que os gigantes sejam seus escravos, sejam ali o seu exército, que pode ter um poderio, pode se parar com a marinha.